Crise humanitária começa a se desenhar, especificamente em uma região entre a Moldávia e a Ucrânia. Estou falando da Transnistria, onde tem aproximadamente 450 mil pessoas e essa região separatista é pró-Rússia. O que está acontecendo que está gerando essa crise? É isso que nós vamos ver agora. O que acontece? Imagina só durante a noite ter temperaturas negativas e você praticamente não ter ou eletricidade suficiente ou gás para aquecer sua casa. E aí tem que recorrer a lenha, carvão e algo do tipo, que inclusive está causando intoxicação e morte, evidentemente, de algumas pessoas por conta de inalar certas quantidades de gás carbônico. Esse é o nível que está chegando numa região separatista chamada Transnistria. Tá? Vou mostrar já no mapa aqui para você. Esse é o mapa da Transnistria. Vou mostrar em um outro mapa aqui, ó, entre Ucrânia, que está aqui desse lado direito, né, digamos, e desse lado esquerdo a Moldávia. A Transnistria que já teve variações de território até um pouquinho maior. E tem a ver exatamente com o Rio de Dniester. Vou falar o porquê o porquê existe essa região separatista, primeiro, né, só para deixar bem claro, que isso é um fator histórico bem antigo sobre a Transnistria, já passou por várias situações, desde uma colônia grega, isso lá em 600 a.C., já lá atrás, então começou a se formar uma colônia grega chamada Tiras, o que depois veio se tornar Tiraspol, e assim foi, né? Só uma curiosidade, os transnistrianos, vamos dizer, não é bem assim que eles são chamados, né? Ou querem ser chamados. Lá, eles preferem ser chamados, né, a sua região ou barra país, Pridnestrovia é o nome que eles consideram como mais correto. Não como Transnistria, mas sim Pridnestrovia, só para deixar claro. Então, aí depois aconteceu ainda em 100 a.C., começou a ter uma região povoada por conta do rio Dniester, né, toda essa região. Na Idade Média, povos nômades da Turquia começaram a se instalar na região e outras vindo de várias regiões eslavas também foram se aproximando. Então, já por volta de. Teve um período em que eles passaram a ser do chamado Grão-Ducado da Lituânia, que era bem amplo em toda aquela região, né? Depois começaram a fazer parte do Império Russo, fica naquela, né? Em 1924, eles começam a fazer parte da República Socialista Soviética da Ucrânia, então é uma das repúblicas da União Soviética, no caso, pertencente à Ucrânia, tá? E logo em seguida, em 40, há novamente um problema. Stalin, na época, invade a Romênia, já começa já o conflito, né? O segundo grande conflito. E naquela época então é criada a República Socialista Soviética da Moldávia. E aí, evidentemente, tanto a Romênia como a Pridnestrovia passa a fazer parte dessa nova república, né? E nos anos 90, então fica até então Pridnestrovia fazendo parte da Moldávia. E em 1990, com a queda, né, inclusive essa região foi uma das primeiras regiões em que começou todo o conceito separatista. Moldávia, Pridnestrovia, Ucrânia e assim sucessivamente. O que isso foi em setembro, mais ou menos, que aconteceu esse processo separatista. E então houve uma pequena guerra civil, já que a Moldávia queria de fato se unir à Pridnestrovia, mas eles preferiram ficar separados. Em 92 houve de fato a separação. Oficialmente não foi reconhecida, a Moldávia sim foi reconhecido como um país, digamos assim, mas a Pridnestrovia não. E de lá para cá, os russos, de qualquer forma, continuaram a apoiar a Pridnestrovia ou Transnistria, né? E até em 2006 teve um referendo, confirmou, né, o que a população queria, que era manter-se como cidadãos da Pridnestrovia, separados, não queriam fazer parte da Moldávia, tá? E aí vem uma outra informação interessante que é o seguinte: e o porquê que eles estão sofrendo tanto? O que está por trás?
Acontece que, no momento em que a Ucrânia encerrou a passagem de gás, tá, por toda a região, a Transnistria, ou Pridnestrovia, foi um dos países que mais, ou região que está mais sofrendo, tá? Por que está sofrendo tanto? Basicamente, de forma muito resumida, tá? Eles se resumem que eles têm, em termos de economia, indústria, algumas indústrias pesadas na área de metalurgia, que quem é que abastece? Esse gás russo, e eles produzem energia elétrica barata e vendem para a Moldávia. Aí detalhe, como é que eles conseguem vender barato e tudo mais? A Rússia é um subsídio da Rússia. A Rússia liberava, entre aspas, gratuito, como se fosse um pagamento para o gasoduto continuar passando lá em Pridnestrovia, né, ou Transnistria, tá ok? Então teve esse acordo, de certa forma, para isso acontecer. Então, eles tinham um gás gratuito, que utilizavam basicamente para aquecer tudo que você possa imaginar, inclusive manter as indústrias funcionando e até a produção de energia. Está chegando num nível agora que eles estão tendo que ficar sem energia durante algumas horas do dia, para a noite, que é a hora que está mais fria, o momento durante o dia que esfria muito, eles começarem a ligar energia elétrica, né? Porque imagina só, acabou o gás, o frio está intenso. A população correu para comprar aquecedores elétricos. Aí começou a ter pane elétrica porque não suportou, não tinha o suficiente. Então está tendo que racionar. A Moldávia, que recebia essa energia da Transnistria, conseguiu, com os seus vizinhos, meio que se resolver, tá? Assim como a Ucrânia também vem sofrendo muito, no caso da Ucrânia é por conta dos bombardeios constantes russos que tem feito com que seu sistema logístico esteja com problemas. Que teoricamente seria um plano B da Transnistria pegar a energia da Ucrânia, não tem como. Então, todos os países da região já estão com um problema, tá? Então, hoje, neste momento, a Rússia está tendo que até agora não está se pronunciando como o pessoal dessa região esperava, né? Esperavam que os russos se pronunciassem ou já viessem em socorro dessa região. Estava para acontecer até algumas reuniões e tudo mais, de visitas, para ver o que pode ser feito de forma urgente, tá? Para se resolver essa questão, inclusive pedindo até ajuda, se for o caso, aos ucranianos, tá? Então, essa região separatista, que é pró-Rússia, como eu falei, é pró-Rússia, tem militares, tem alguns militares russos aqui na região. E em termos, só para você ter uma ideia de população, dessas. Porque tem uma variação, mas por volta de 450 mil, porque o último censo que eu consegui ver aqui, a população estava um pouco maior, né? Um pouquinho só maior. Mas era cerca de 160 mil eram russos, 150 mil da Moldávia, 126 mil, 125 mil ucranianos, aí tem búlgaros, gagauzes no caso, né, que é uma região separatista da Moldávia, outra região, né, de Belarus, perto de 3 mil, tem alemães, poloneses e outras populações diversas, que chega a quase 6 mil. Ou seja, é uma região multiétnica, em que sua maioria é russa, né, como curiosidade, em sua maioria são russos, de origem russa. Então, de uma certa forma, a Rússia teria que começar a planejar, a ver alguma coisa, alguma possibilidade de ir em socorro a, pelo menos, uma grande parte da população, né, um terço da população principal, mais ou menos, um terço russo, um terço moldávio, um terço ucraniano e o resto, e uma outra minoria de várias etnias, né, de vários grupos. Então tá aí a situação na Transnistria, que eu até estava vendo a reportagem da CNN Portugal, falando do quão complicado tá essa questão que eu estou trazendo aqui, né, para você, e que sem nenhum tipo de solução à vista. Detalhe, a Rússia vem sofrendo fortemente com toda a questão de logística dos frontes, né? Já que tem muitos frontes ao mesmo tempo, apesar de que nos últimos dias
tem adotado um critério de avançar de uma forma diferente, de uma forma especial para avançar, mas, em termos de soldado, mas outras infraestruturas, eu não sei se os russos estão prontos para ajudar e de que forma ajudar essa região da Transnistria que precisa urgente de alguma coisa. Algum acordo tem que ser feito. Então tá aí a situação. Eu vou deixar inclusive um vídeo aqui já de um outro caso que é da forma com que a nova tática no fronte russo. O que é que os russos estão fazendo de diferente para você assistir agora? Valeu!